2023 começou e com isso um novo governo com o Lula e o PT no poder. E a pergunta que fica é hora de comprar bolsa? É para investir mais? Para diminuir posição? E além dessas perguntas, pensando naqueles que querem comprar, a gente vai nesse vídeo ter a difícil missão de indicar as 3 melhores ações para 2023. E para isso eu conto novamente com a presença de Leandro Siqueira, da Varus. Valeu, Bruno. Valeu pelo convite. E, pessoal, já deixa o like aqui porque essa missão é difícil mesmo, né? Difícil. Essa imprevisibilidade toda. Para saber sobre isso, acompanhe o vídeo. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto em si, eu quero lembrar que no dia 3 de fevereiro a gente vai abrir novamente as inscrições para o Viver de Renda para a 20ª turma do curso, que tem por objetivo pegar até mesmo aquela pessoa que é completamente leiga quanto a finanças, dinheiro e investimentos e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões, montando uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, com foco em proteger e aumentar o seu capital ao longo do tempo até que um dia ela possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição. Lembrando também que ao final desse vídeo você pode clicar num link que nós temos aqui da Tuto, uma startup de gamificação, onde você vai responder perguntas sobre os assuntos que falamos aqui no vídeo, ganhando uma pontuação que pode ser trocada por relatórios da Speech e também por desconto de até R$1.000 na 20ª turma do Viver de Renda. Para isso, fique atento no vídeo para que você possa responder as perguntas e realizar as tarefas ao final. Leandro, você já veio aqui no canal, cara, mas faz tempo. A gente falou na época de Nubank, né? Se estava caro, se estava barato, você mostrou os cálculos de valuation para isso. Se alguém não viu, né, assista o vídeo, ficou muito bom. Mas para aquelas pessoas que estão chegando agora no canal e não te conhecem, né? Quem é Leandro Siqueira no mercado? Se apresenta aí. Eu sou cofundador da antiga do Finance, que virou Varus, como o Bruno bem disse. A gente tem uma equipe de vários analistas que a gente analisa todas as ações da bolsa, só que indo muito mais a fundo do que a maioria das empresas que você conhece costumam ir normalmente. E o nosso grande objetivo é, assim, dissecar cada detalhe das empresas. A gente tem feito isso de 2 formas. A gente vai muito a fundo e faz o valuation delas e transforma tudo isso em vídeo, né? Então, hoje a gente trouxe aqui 3 ações, né, que a gente olha lá dentro, que a gente acha que são as com maior potencial para 2023. Bom, antes de entrar nessa parte específica das 3 ações, vamos falar um pouco de bolsa no geral. O que você espera para 2023? Porque a gente pode definir aqui as pessoas em 3 grupos. Tem um pessoal muito pessimista, falando, não, já deu errado e vai cair pra caramba. Tem um pessoal que fala, olha, já caiu antes e se não for tão ruim quanto o pessoal espera, vai subir. Alguns acham até que pode subir bastante. E outros estão mais neutros assim e falam, olha, na verdade eu não sei o que vai acontecer, né? Inclusive eu faço parte desse pessoal com um viés positivo, porque eu acho que a gente já caiu antes e tá muito barato. Mas eu queria saber a sua opinião, cara. No geral, o que você espera? Eu acho que a gente está em linha. E foi até bom você trazer esse ponto, porque quando a gente faz um vídeo falando as melhores ações para 2023, parece ter um prazo de validade que em dezembro de 2023 elas já não são mais as melhores ou que vai só subir durante esse ano. E não é bem assim. O contexto normalmente é quais são as melhores ações para a gente escolher, dado as informações que a gente tem. E a gente tem muito mais informações sobre 2023 do que sobre 2024. Só que mesmo assim, as informações que a gente tem hoje são muito escassas. Tem uma incerteza muito grande, pelo menos nesse momento que a gente grava, sobre o que de fato vai ser um novo governo e como isso vai impactar a economia, seja por via de inflação, taxa de juros ou até por meio dos investimentos estatais. Enfim, a minha visão está muito parecida com a sua nesse quesito. Eu acho que a galera já precificou muita coisa ruim para acontecer com esse governo. No entanto, eu ainda tenho alguns pesares, assim, alguns resquícios de medo em relação ao que pode acontecer, principalmente quanto a endividamento excessivo por parte do Estado. Isso pode acabar acarretando em mais inflação. Como isso pode afetar também o dólar. O dólar já está alto, será que ele vai ficar ainda mais alto? É uma das vias pela qual você consegue gerar inflação dentro do país, uma vez que você acaba se endividando muito. E como isso vai acabar afetando as ações da bolsa, porque tem aquela história da gangorra, né? Quando a taxa de juros sobe para conter a inflação, o preço de absolutamente todas as ações cai. Não importa quão bom seja a ação, ela acaba caindo também. Então, às vezes, você vai escolher uma ação e tal, e você acaba ignorando esse fator que faz com que toda a bolsa caia. Então, a minha estratégia aqui é mais ou menos tentar escolher ações que vão se dar bem em quase todos esses cenários ruins e, com sorte, aproveitar algum cenário bom também. Então, tentar pegar um meio termo dessa previsão bem nublada com os dados que a gente tem hoje. E até aproveitando essa parte que você falou da gangorra que existe entre juros e o preço dos ativos de risco, o que mudou no seu modelo de análise do governo passado para cá, por exemplo? Eu imagino que talvez
talvez a taxa de desconto que você usa ficou mais alta devido à expectativa de uma inflação mais alta e juros mais altos? Como é que funciona o modelo de valuation, né? Que é um nome bonitinho para você, um modelo como você descobre quanto vale as ações da empresa. O que a gente faz nesse modelo é basicamente projetar o quanto a empresa vai gerar de dinheiro para os acionistas, fluxo de caixa, mas pode ser imaginar como se fosse dividendo, lucro, qualquer coisa assim para simplificar. E depois a gente traz isso a valor presente, ou seja, descobre quanto que esse dinheiro que ela vai gerar valeria hoje, através de uma taxa de desconto, que é um custo de oportunidade. Afinal, você poderia estar investindo em várias outras coisas, a renda fixa está rendendo 13% ao ano, enfim. E tudo isso tem que ser levado em conta no modelo. Normalmente, esses impactos políticos, eles entram justamente nessa taxa de desconto. A empresa pode continuar indo bem, ela pode continuar fazendo tão dinheiro quanto ela fazia antigamente, só que agora o seu custo de oportunidade é maior. Você poderia não estar investindo numa ação, que é algo arriscado, para investir na renda fixa, que tem um risco muito menor e está te dando um ótimo retorno. Isso faz com que o preço de todas as ações caiam, não é só uma ação específica. Como que isso entra nessa taxa de desconto? Tem um negócio que se chama DI, né? Que é como se fosse a expectativa de quanto a galera acha que vai estar o DI lá na frente. Tem essa curva DI, tudo bonitinho, e a gente usa esses dados para montar esses custos de capital. É um custo de capital para cada ano. Então imagina como se fosse assim, eu acho que em 2025 o custo de capital vai estar 15% porque o DI está lá 12% e isso vai somar com umas outras coisinhas de risco e vai trazer esse número para 15%. Isso acaba afetando na hora de trazer o valor presente das coisas. Em bom português, a empresa quer fazer R$1.000 lá na frente e trazer o valor presente com uma taxa de desconto menor daria 900, agora trazendo a valor presente com uma taxa de desconto maior vai dar 800, 700. Então esse dinheiro acaba valendo menos. O custo de capital é isso, é o valor do dinheiro ao longo do tempo. E esse impacto que a política tem, ele se reflete muito no DI, que é uma consequência da galera achando que o Banco Central vai ter que subir mais a taxa de juros para conter uma inflação que pode ser maior lá na frente, e isso acaba impactando esse custo de capital, que impacta o valor, que impacta todas as ações da Bolsa. O Howard Marks, por exemplo, ele define essa questão do valor de uma empresa como o fluxo de caixa que ela vai gerar no futuro trazido a valor presente, né? E aí o pessoal tem dificuldade de entender essa questão, essa taxa de desconto, mas é só entender que o dinheiro tem valor no tempo. Vamos supor que eu prometa para você que está assistindo que eu vou te dar 1 milhão daqui a 8 anos. Você fala, nossa, tô milionário em 8 anos, mas você quer o dinheiro antes. Só que eu não posso te dar 1 milhão antes, porque não tem o mesmo valor. Aí você me faz uma proposta, Bruno, tem uma taxa de juros de, por exemplo, 9% na economia. Me dá 500 mil, até porque os 500 mil investidos a 9% ao ano, em 8 anos vão dar 1 milhão. Agora imagine que a taxa aumentou para 16%, e eu não aceitei aquela proposta dos 500. Aí você fala, não, Bruno, agora me dá só 300, me dá 1 milhão daqui a 8 anos não. Me dá 300 que para mim tá bom. Porque 300 mil investido com esse juro de 16% vai dar 1 milhão em 8 anos. Então quanto mais os juros aumentam, menos dinheiro você precisaria ter para chegar nesse milhão. A mesma coisa acontece quando essa taxa sobe e você pensa agora não nesse dinheiro que eu vou te dar, mas no valor da empresa, no final das contas. Então, os juros mais altos levam preços ativos para baixo. E, inclusive, pode ser que essas 3 ações aqui nem subam esse ano se os juros aumentarem demais, né? Exatamente. É uma possibilidade. Tem N coisas que podem acontecer e isso aqui, toda essa nossa ideia é baseada nos dados que a gente tem hoje. Se as coisas mudarem, as nossas ideias também mudam. E aí, só para deixar mais intuitivo ainda essa ideia de por que tem os juros e por que isso diminui o valor das coisas ao longo do tempo, eu estava escrevendo um livro agora e o primeiro capítulo eu explico como funciona praticamente todo o capitalismo e uma das coisas é a taxa de juros. Muita gente acha que é um negócio fictício, assim, que surgiu do nada porque os banqueiros são malvados e tal. Mas as origens disso são basicamente quando a humanidade começou a formar aldeias e fazendas, basicamente, né? E o conceito veio tinha um vizinho meu que, por algum motivo, a cabeça de gado dele, ou a vaca que ele tinha lá, acabou morrendo. Eu vou lá e dou um bezerro para ele. Esse bezerro eu dei emprestado, ele vai me devolver depois, só que ao longo do tempo ele vai se procriar. Então ele vai gerar mais 2 bezerrinhos, 3 bezerrinhos, enfim. Quando ele me retornar o bezerro, ele não está me retornando aqueles 2, 3 bezerrinhos. Isso é como se não tivesse taxa de juros, ele está me devolvendo exatamente o que eu emprestei para ele. Só que, de fato, se eu tivesse mantido o bezerro comigo, eu teria mais 2 ou 3 bezerrinhos agora, porque esse bezerro cresceu, acasalou e tudo mais. E aí a taxa de juros acabou ficando em torno de 33% lá na antiguidade, justamente por conta dessa replicação do bezerro que você emprestava para o seu vizinho que estava numa situação ruim. Então é quase um efeito natural do fato das coisas se multiplicarem tanto na natureza quanto hoje no capitalismo muito mais moderno, onde você pode emprestar dinheiro e fazer mais dinheiro uma vez que você tenha ele nas mãos. Bem bacana essa explicação e dá para falar o dia inteiro sobre isso, mas vamos agora entrar nessa questão dessas 3 empresas. Primeiro, de maneira geral, como é que você chegou nessa conclusão de 3 empresas que, mesmo diante das incertezas, têm um potencial para ter uma boa performance? A estratégia foi, primeiro, qual o meu cenário macro?
Meu cenário macro é dólar pode aumentar, inflação pode aumentar e eu preciso de empresas que resistam mais ou menos bem a isso. No entanto, as coisas podem sair diferentes do que eu estou esperando. Eu sempre tento levar isso em consideração, né? Eu não quero ser dono da verdade, cravar a hipótese que vai valer no futuro. Uma das coisas que pode acontecer é a economia ir muito bem e varejo, por exemplo, deslanchar. Então, com base nesse cenário macro, a gente desceu, né? Essa estratégia que a gente chama de top-bottom, a gente foi desse cenário macro para as ações que tem lá e podem se beneficiar desse cenário que a gente traçou. Dentre as ações que podem se beneficiar desse cenário que a gente traçou, eu preferi escolher 3. Quais são essas 3 para eu ter na minha carteira? Uma ação que ganha em dólar, ou que tenha bastante boa parte do faturamento dela vindo lá de fora, porque ela não fica tão dependente do Brasil e se o dólar acabar aumentando, ela vai acabar faturando mais em reais. Depois uma ação que tenha a receita dela corrigida pela inflação. Se a inflação subir, acaba o problema, ela tem a receita corrigida, nada acontece com ela. Que seja mais estável também, porque aí ela não fica muito dependente da demanda de mercado, dos consumidores terem dinheiro, dos clientes terem dinheiro e tudo mais. E uma terceira, que possa aproveitar de um cenário completamente antagônico é esse e que esteja descontado. Eu acho que esse estar descontado é o principal ponto que todas têm em comum, que é, apesar de todas seguirem esse cenário, todas também estão descontadas. E essa é a parte mais difícil, porque às vezes você acha uma empresa que corresponde a todos esses fatores que você queria, ganha em dólar, tem a receita corrigida e tudo mais, só que ela está muito cara. O mercado todo já achou essa empresa. Exatamente. E não tem muito valor em você investir nisso. Então, a seleção foi por isso. E por isso é tão difícil você encontrar, porque você tem que garimpar várias etapas até chegar nessas 3 empresas. Mas então, pelo que eu entendi, as 3 elas teriam que entrar numa carteira juntas para que você tenha ganhos independente do cenário. Porque pode ser, por exemplo, que o varejo vai bombar, aí uma dessas empresas sobe muito, as outras ficam meio para trás. Mas se você colocar só uma, a chance de dar errado é mais alta. Sim, eu acho que é tão importante a gente passar essa concepção, a gente como educador financeiro, passar essa concepção para quem entende menos sobre investimentos em bolsa e tudo mais, que não existe esse negócio de você cravar uma ação, ela vai se valorizar, acabou. Isso não existe. Você tem que ter uma carteira para você colocar o seu dinheiro em várias ações diferentes e, em geral, ganhar mais dinheiro com as que sobem do que você perde com as que descem. Tem uma vantagem muito clara, muito óbvia, matemática até, que faz com que você ganhe mais dinheiro com as que sobem do que as que descem. A que desce só pode cair 100%, a que sobe pode subir 200%. Eles chamam até isso em estatística de skewness, que seria a tendência dos retornos estarem deslocados e tudo mais. Além disso, tem uma vantagem muito grande de descorrelação, né? Aquela questão toda de Markowitz, blá blá, você põe várias ações dentro da carteira, o retorno delas em conjunto é maior do que o retorno individual de cada uma, se você somasse. Tudo isso faz com que tenha muito sentido você escolher ações como um todo, como fatias de uma pizza, em vez de simplesmente querer pegar uma fatia de um sabor só e ficar com ela pra você e achar que as coisas vão subir. Isso me lembra muito também poker, você tem jogado bastante poker, né? Você não precisa ganhar todas as mãos que você tem no poker. Você só precisa ganhar mais dinheiro com as mãos que você ganha do que você perde com as mãos que você perde. É uma questão estatística. Na bolsa é a mesma coisa. Você não tem que ganhar com todas as apostas que você faz nas ações, mas as que você ganha, você tem que ganhar mais do que aquelas que você perde. Por isso que é importante escolher 3, até mais ações, para você ter uma carteira onde algumas vão subir e você vai ganhar mais dinheiro com elas do que as outras que vão cair. Você pode ter a mesma fé em todas, mas alguma coisa vai ser diferente do que você imaginou inicialmente. É como você disse, o cara tem, por exemplo, 10 empresas na carteira, colocou o mesmo dinheiro em todas e 9 dão completamente errado, né? Ele vai ter perdido tudo que ele investiu. Mas se uma multiplica por 10, por 11 vezes, só aquela vai garantir retorno para ele mesmo com todas as outras dando errado. Exatamente, que é essa combinação de skewness, você pode ter retornos muito maiores do que você pode ter de queda e de você diversificar esse risco. Quanto mais arriscado, mais importante é você fazer isso. Tanto que você vê empresas que investem, fundos que investem em startups, tendo uma diversificação enorme, 900, 1000 empresas lá dentro. As 3 que vão se dar bem, vão se dar tão bem que vão compensar todas as outras que deram errado. Bom, agora pensando nas empresas em si, quais seriam então esses 3 nomes e o porquê que eles foram escolhidos? Beleza. A primeira que eu escolhi foi a Taurus e é até importante dizer, eu sei que muita gente não quer investir em empresas de armas, eu entendo 100% disso, é uma questão quase pessoal, ética, moral que você tenha. E o que eu me atentei aqui foi exclusivamente a questão métrica financeira. Vale a pena? Não vale a pena? Tem potencial? Não tem potencial? A empresa é boa? A empresa não é boa? Nesses quesitos ela é boa. Eu acho que a decisão de investir ou não moral tem que ficar com a pessoa que escolhe colocar o dinheiro ou não nela. Mas nesses quesitos ela é uma empresa muito boa. A Taurus, contando um pouquinho da história dela, ela foi fundada em 1939, era plena Segunda Guerra Mundial e ela precisava importar umas máquinas da Alemanha para fabricar os revólveres que ela queria fabricar aqui no Brasil. A Alemanha estava no centro da guerra toda. Ela não da Alemanha, importar. Que legal. Exatamente. Melhor país para
você conseguir importar. Eles deram um jeito de fazer as máquinas aqui, depois eles fizeram tão bem que eles conseguiram vender essas máquinas para as outras empresas, só que aí lá em 42 a coisa toda meio que desesquentou, né? E ela pôde voltar a focar só em armas e deixar o braço um pouco de lado. De lá para cá, a empresa cresceu muito, começou a exportar para os Estados Unidos, depois foi comprada por um conglomerado americano. Teve um período muito ruim ali em 2012, porque as armas da Taurus eram feitas muito por armeiros, é a palavra que eu estava tentando lembrar, que são basicamente artesãos que fazem a arma ali e, consequentemente, como você tem um fator humano muito presente no seu processo produtivo, você acaba também tendo muitos erros nas armas. Então, as armas ficaram famosas por atirar sozinha, isso deu um processo enorme para ela lá fora, aqui dentro também. Era a fama que tinha no exército, por exemplo. Tanto é que as licitações aqui de São Paulo, elas pararam de ser feitas em relação com a Taurus, que era historicamente o vendedor, e começou a ser feito com a Glock, porque a polícia ficou com esse estigma dela de uma arma que falha, que atira sozinha, que, não, enfim, pode causar até... atirava no próprio pé do policial. Só que, em 2015, uma nova empresa comprou a Taurus, a CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, e mudou completamente a empresa da água para o vinho, mudou a gestão, automatizou todo o processo produtivo, as armas têm um índice de falha bizarramente baixo agora. É importante dizer isso porque muita gente teve contato com essas armas e ainda tem esse estigma, não é mais a mesma coisa, é uma outra empresa agora. E isso até ficou conhecido como a nova diretoria da Taurus, porque a revolução foi tão grande lá dentro que a empresa definitivamente não é mais a mesma empresa que era antes de 2018, principalmente, foi quando o Salésio virou CEO da companhia. O histórico dela antes disso serve muito pouco numa análise. Então... Exatamente, muito pouco. Inclusive, ela era uma ação que estava esquecida na bolsa, completamente ignorada. Depois disso, ela chegou a se valorizar 1000%. Você vê o tamanho da mudança que teve lá dentro. A Taurus é uma empresa que muita gente acha que ganha boa parte do dinheiro vendendo armas aqui no Brasil. Isso não necessariamente é verdade. O Brasil representa 20% só do faturamento total da Taurus. Grande parte da grana que ela ganha, na verdade, vem de lá de fora dos Estados Unidos, que é um país, é o maior consumidor de armas do mundo, é a maior população que consome armas, todo mundo também. Faz muito mais sentido para ela ganhar dinheiro lá do que ganhar dinheiro aqui. Além disso, tem o fator dólar também, né? O real se desvalorizou muito, então a receita que vinha lá de fora, mesmo que não tenha andado muito, acabou crescendo quando a gente olha para reais, né? Porque o real perdeu valor. Outro argumento também que muita gente acaba usando é: mas vai mudar o governo agora, e aí como é que vai ficar? Aposto que é o primeiro argumento que o pessoal pensou quando você falou. Com certeza, esse é o argumento mais que todo mundo que eu converso tem esse argumento. Totalmente válido. Você, assim, não estudou muito a fundo a empresa, faz parte. Se eu fosse você, eu entendo você não ter estudado tanto, não vale tanto a pena. É melhor você delegar isso para alguém que faça 24 horas, porque o jogo é muito competitivo. Mas o fato é que a quantidade de armas que ela vende para caçadores, atiradores e colecionadores aqui no Brasil é ínfima. Desses 20% que vem de receita dela aqui do Brasil, a maior parte vem de licitação pública, na verdade. Isso não vai mudar tão cedo. Então não é para ficar tão preocupado com essa mudança e tudo mais. Isso não deveria impactar muito o preço da Taurus. Se está impactando... Impactou? É difícil você cravar o que impactou, Pode ser os né? juros ou não. Porque veio também. juros, veio tudo ao mesmo tempo. Mas se isso vier a impactar, vamos supor que seja alterado a legislação e tudo mais, então é uma oportunidade de você comprar. Porque é muita gente que talvez não tenha ido tão a fundo na empresa, precificando algo que não deveria ser precificado. É até um dos valores de você fazer um modelo, né? Que você se força a contar a história em números. Aí quando você vai contar em números, você percebe que não faz muito sentido. Essa grande tese por trás de investir na Taurus é justamente o fato dela ganhar muito dinheiro lá fora. Isso é muito importante. Se o dólar se valorizar, ela vai gerar mais receita. E o fato dela estar abrindo uma fábrica na Índia, que tem a segunda maior população do mundo. A partir de 21 anos você pode ter porte de arma. E tem um conflito ali, uma relação muito esquisita com a China, numa fronteira que ela tem ali em cima, onde os soldados indianos e soldados chineses estão se atracando com um pedaço de pau. Pode parecer piada, mas é exatamente isso. Eu vi quando aconteceu. Vídeo, né? Então tá rolando um processo de militarização da Índia. E aí o governo indiano lançou o Make in India, que não sei se teve um... Quando a gente teve aquela coisa do petróleo e tudo, pré-sal, teve um negócio aqui no Brasil que era, vamos usar conteúdo nacional e tudo mais. É mais ou menos isso, só que rolando lá na Índia, e um dos fatores que eles querem é conseguir ter um bom suprimento de armas modernas sendo fabricados lá. A Taurus conseguiu, numa joint venture, que é uma união que você faz com outra empresa, entrar no mercado indiano, construir uma fábrica sem aportar um centavo sequer, só entrando com a tecnologia. Essa fábrica era para ficar pronta em outubro, tá funcional já, só falta uma aprovação do governo. Ela deve sair agora no fevereiro, alguma coisa assim, e vai ser a maior licitação de armas da história. E a Taurus vai participar e muito provavelmente vai conseguir levar um pedaço, uma fatia desse bolo. Isso sem contar a venda para pessoas comuns. Isso para quando, essa licitação que você espera? Essa licitação é para esse ano. Assim, já não tem uma data bem definida, o edital já saiu, já sabe um pouco o que vai precisar, mas ainda não tem uma data bem definida de quando vai ser. Bom, esse primeiro nome foi muito surpreendente.
É? Eu não esperava esse, Por quê? porque de fato, né, eu não estudo Taurus, por exemplo, né? Eu tenho um pouco do preconceito que você disse que existe com as armas da Taurus por conta da minha formação como militar. E tem esse estigma até hoje. Mas também por conta dessa questão da mudança de governo e do governo Lula ter deixado bem claro que não, a gente vai mudar essa política de armas aqui no Brasil. E muita gente comprou Taurus pela mudança que o Bolsonaro fez na política de armas. Por mais que você tenha dito que, olha, na verdade o percentual de receita aqui do Brasil é bem baixo. Agora, esse ponto da Índia é muito interessante, porque não se estranham só com o China, tem também a questão do Paquistão ali do lado, É uma da região da tríplice Caxemira. fronteira, cara. Pois é, ali é bem complicado, mas um primeiro nome que realmente me surpreendeu. Qual seria o segundo aí? Essa daí é aquela que você colocou que, olha, se um dólar subir muito, ela se beneficia. Essa, na verdade, é a ação que eu tô mais satisfeito de colocar. É mesmo? Porque eu realmente acho que essa questão da Índia é enorme, gigantesco, potencial de trazer uma receita absurda. Vai diversificar mais ainda, a receita vai vir em moeda estrangeira. Eu acho que teve essa confusão do pessoal comprando ações quando não fazia sentido e vendendo ações quando não fazia sentido por conta dessa percepção de que talvez, não sei, o Brasil fosse virar os Estados Unidos e muita gente fosse comprar armas. Bolsonaro ganhou, compra, perdeu, vende. Exatamente. Foi uma confusãozinha, não tem um impacto relevante. Ela fatura em dólar, eu acho isso muito importante. E ela é uma empresa muito mais organizada do que ela era um tempo atrás. Então, tem, acho que um quarto fator ainda, que ela não depende muito do aquecimento da economia mundial. A gente está vivendo um tempo que as taxas de juros subiram muito para tentar jogar as economias em recessão. No caso da Taurus, ela vai quase na contramão, porque ao mesmo tempo que isso aconteceu, o clima bélico ao redor do mundo ficou muito mais esquentado. A galera agora tá A geopolítica ajuda ela, então. A geopolítica ajuda, exatamente. Nesse cenário todo conturbado, ela é quem sai ganhando. E se pegasse uma VEG, por exemplo, eu não tenho tanta certeza assim se a VEG sai ganhando, apesar de ser uma empresa incrível, porque você tem recessão em vários países. Então ela é quase uma antifrágil, assim. Tudo deu errado, ela vai se dar bem no final. Então é um dos cases que eu tô mais confortável. E aí, indo pro segundo, no segundo eu escolhi EDP, que também é um case para ficar confortável, né? A EDP, ela nasceu para gerar energia em Portugal, na época que a galera ainda usava Lampião e tudo mais. Ela veio aqui para o Brasil e aqui no Brasil ela se diversificou. Ela está em todos os segmentos que tem energia hoje: geração, distribuição, transmissão, comercialização. A receita que ela ganha, boa parte, é corrigida pela inflação, aquela RAP que a gente chama. Isso dá uma segurança muito grande em relação ao que vai acontecer aqui no Brasil, dependendo do que possa acontecer. Ela vai acabar tendo a receita corrigida, então não vai afetar tanto assim a ela. Ela tem uma parte, se não me engano, quase uns 30% da Celesc, que é uma empresa de distribuição de Santa Catarina. Eu não acho que a Celesc vai ser privatizada, eu realmente não acho isso. O Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, já até assinou um negócio dizendo que não privatizaria. Mas, caso haja, é um bom gatilho. É uma coisa que está ali, você nem leva em consideração no valor. Tá no cenário, mas talvez aconteça. Vamos supor que aconteça. Ele é do PL, Partido Liberal e tudo mais, tem essa tendência. Não acho que vai acontecer, mas se acontecer, é uma vantagem que ela tem. Só para dar um comparativo, a Copel, rolou um rumor que ela seria privatizada e tudo mais, a ação subiu 20% em um único dia. Então é mais ou menos essa ideia do que daria para acontecer. Se a Celeste fosse privatizada, muito provavelmente a EDP acabaria comprando. E aí eu separei alguns dados aqui da EDP só para dar um panorama geral para ela. Empresa de energia não é muito sexy, não tem muita coisa acontecendo, não é igual a Taurus, você vai falar de Índia e tudo mais, mas é legal você ter um panorama geral de como que ela faz dinheiro. Eu sempre gosto dessa perspectiva, né? Para você ter ideia, 20% do faturamento dela, mais ou menos, estou arredondando os números aqui, mas mais ou menos 20% vem de geração de energia, hidrelétrica e térmica. Ela quer se desfazer desse braço térmico, a maior parte das empresas de energia quer. 10% vem de transmissão, aquela linha que liga a usina até a cidade. Essa receita de transmissão é muito boa, você não tem que fazer muita coisa, só tem que fazer a manutenção e tudo mais, é a receita que você ganha garantida. Isso que eu ia te perguntar, transmissão geralmente o pessoal vê no setor elétrico como filé mignon, assim. É muito bom. E aí você não acha que uma empresa que tivesse mais receita vindo de transmissão seria, por exemplo, melhor? Porque tem muita empresa do setor elétrico que tá barata, né? Sim, é bom e é ruim. É bom pelo fato de realmente é o filé mignon, você tem toda essa receita garantida, você não tem que fazer muita coisa e tudo mais. Só que é ruim pelo fato de Brasil, assim, o futuro, o passado é incerto aqui, né? Se não me engano, essa fase do Roberto Campos. Aqui até o passado é incerto e é difícil você querer alocar tudo num negócio que parece ótimo, porque do dia pra noite alguém passa uma medida provisória, que quer que seja, que muda do jogo da água pro vinho e você tá lá 100% alocado em transmissão de energia, porque era o filé mignon até então. É um ponto bom, porque leis mudam aqui em uma velocidade impressionante no final das contas. E até pra gente admitir a nossa insignificância no mundo de errar, né? Às vezes a gente erra também. Então vamos supor que a gente lá atrás tivesse alocado em IRB, porque ela era o filé mignon do
setor de seguros e resseguros no Brasil. Eis que a gente descobre que todos os balanços dela foram fraudados. A gente tem um problema muito grande nas mãos. Então, até para a gente evitar isso, é bom ter um pouco de diversificação lá dentro. Mesmo assim, às vezes tem esse lance também de que o filé mignon já está precificado como filé mignon. Esse aqui pode não ser um filé mignon, não entendo muito bem de carne, mas uma carne um pouco inferior a filé mignon, um contrafilé, que está precificado aí como... Patinho. Patinho é bom. Então, você tem mais potencial de comprar contrafilé pelo preço de patinho do que comprar alcatra pelo preço de alcatra, filé mignon pelo preço de filé mignon, picanha pelo preço de picanha. Então, acho que tem que olhar um pouco pela ótica do valuation também. E aí, só continuando, 20% de geração, 10% de transmissão, 60% vem de distribuição, que é um setor legal também, um segmento legal, e 15% de comercialização. Se você está tendo em casa, você deve ter percebido um bate 100, né? Mas tá um pouquinho acima, porque eu fui arredondando os números, só por isso, tá? Então, ela é uma empresa bem diversificada, tem esse gatilhozinho da Celesc, ela tem uma boa TIR, a TIR, pelo nosso cálculo, tá dando 17%. A TIR, só para trazendo para o português, é o quanto você teria em retorno em média. Imagina que você está investindo num título público, está rendendo 13%. É como se a EDP fosse render 17%, é mais ou menos essa lógica. O que é muito bom considerando que você pode ganhar 13 num título público. Né? Exatamente. Investindo numa empresa que vai dar uma taxa de retorno de 10, de 8. E com o potencial de ter uma valorização acima do que você esperava, né? O risco é muito isso. O risco é uma moeda de duas faces. De um lado tem as coisas saírem de uma forma que você não esperava negativamente e o outro de sair de uma forma que você não esperava positivamente. Alguma coisa nova acontecer e a ação acabar se valorizando. Então é bom para você capturar esse risco sem correr tanto risco, mas com uma TIR boa acima aí da taxa de juros que você conseguiria no Tesouro Público. Sobre essa questão da comercialização que você citou, Leandro, muita gente divide o setor elétrico em 3 partes: geração, transmissão, que como a gente falou que é o filé mignon, e distribuição, que é simplesmente você ter a distribuidora na cidade, geralmente com monopólio daquela área, para distribuir. O que seria essa comercialização? Então, comercialização é quase como se fosse um trade, uma mesa de trade. Eu tenho vários amigos que trabalham com isso, é muito legal que eles ficam tentando prever qual vai ser o preço da energia para comprar mais barato e vender mais caro. Então, é um pouco disso que eles fazem. Tem outros braços também, que é facilitar para as indústrias e tal entrarem no mercado livre de energia. Você tem que ter acima de 500 kW para poder entrar no mercado livre de energia, e aí eles facilitam. Normalmente quem faz isso é a consultoria, na verdade. Mas a lógica como um todo, explicando bem rapidinho, é um pouco essa, assim, é mais um trade de você tentar comprar energia barato e vender um pouco mais caro do que a distribuição em si, que é um serviço operacional. Você tem que fazer a energia chegar na casa da pessoa, ela poder acender a lâmpada lá e ter. A distribuição tem até aqueles quesitos assim, quanto tempo que a pessoa ficou sem energia durante um ano, quanto tempo teve interrupção de energia, qual o preço da energia que a pessoa está pagando. São vários fatores assim muito mais operacionais. Comercialização é mais esse tradezinho que as empresas fazem para tentar ganhar algum dinheiro. Bom, bem interessante. E energia elétrica, né? Na verdade, o setor elétrico como um todo é um setor que o pessoal gosta bastante em bolsa. Geralmente é um setor que não tem tanta emoção, a não ser quando tem muita, que foi na época do governo Dilma, mas geralmente não tem tanta emoção assim. Tanto que o pessoal chama até de bond proxy, né? Como se fosse um título de renda fixa, mas está sendo negociado em bolsa no geral. O que você vê de muito potencial aqui para você ter colocado uma empresa do setor elétrico, que é o setor mais chato dentro dessas 3? É uma aposta mais segura dentro das 3, seria isso? Exatamente. Eu acho que é o joga safe. Assim, a gente já tem muito problema, já está muito imprevisível esse ano. O que a gente pode fazer para tentar dar uma amenizada a isso na carteira? Setor elétrico, é o clássico, assim, eu não tenho muita dúvida em relação a isso. Setor bancário, você até tem um pouco mais de emoção, financeiro, bancos e tal, mas setor elétrico é muito tranquilo. A previsibilidade da receita é muito grande. Então, isso deixa as coisas um pouco mais seguras. Tem vários papers mostrando que a variação de custo de capital, do valor da ação e tudo mais, tem muito a ver com a volatilidade dos fluxos de caixa que a empresa gera. E como você tem essa previsibilidade grande nos fluxos de caixa das empresas de energia, é mais fácil ou é menos arriscado você investir nelas. Agora, entrando no terceiro nome, qual seria? O terceiro nome é quase para contrabalancear toda essa segurança de energia, né? Que é a C&A, que é extremamente polêmico porque de todas as empresas de varejo, que já é um setor que é massacrado aqui no Brasil, ela é uma das mais massacradas aqui no Brasil. É verdade. Então ela é o ruim do horrível. Só que qual a vantagem dela? Tem cara que tá fechando o vídeo agora. C&A não dá pra mim, tá indo embora. Porque eu digo isso porque eu já gravei um vídeo aqui falando sobre C&A, né? E tava muito barata já naquela época. A gente até conversou em off sobre C&A já há um tempo. Você também falando, olha, tá muito barato, vale menos do que o estoque, né? Eu lembro que na época eu até olhei e com caixa que a Renner tinha, rendendo o CDI do período, eles poderiam comprar C&A só com rendimento. Se você fizer financiamento, você paga só com rendimento fácil. Exatamente. E assim, ela ainda tem um crédito tributário de 1,5 bilhão, mais ou menos. Já deve ter diminuído um pouco desde a última vez que eu vi. 1,5 bilhão de crédito tributário? 1,5 bilhão. Se você consegue aprovar isso. Sabe quanto que ela vale hoje? 800 milhões de reais.
Eu tô olhando Você aqui. compra, leva o crédito tributário e ainda sobe uma grana. É bizarro, sabe? Olhando o valor de mercado agora, tá 650. 650? 650 milhões de reais. Então, eu você olhei compra o por site 650 e pega 1,5 bilhão de crédito. Exatamente. E leva o estoque todo de graça Leva ainda. estoque, leva loja, leva marca, que é bizarra, né? Marca da C&A, todo mundo conhece C&A. É ridículo. Eu não sei explicar para as pessoas que estão em casa o quão barato é 600 milhões, porque parece muita coisa, né? Assim, a partir de 1 milhão é muita coisa. Mas em termos de empresa, 600 milhões não é nada, assim, é muito pouco. E ela tá valendo 600 milhões de reais na bolsa. E, cara, não é uma empresa horrível, esse que é o ponto, assim. Qual foi o maior fracasso dela, digamos assim? Todas as empresas de varejo, em um país que tem inflação alta, viram empresas financeiras. Ponto. Se você for olhar Marisa, é assim. Se você for olhar Guararapes, é muito assim. Se você for olhar Lojas Renner, também é assim. Se você for partir para o espectro oposto e olhar os bancos, todos os bancos em países com inflação alta viram empresas de varejo. Se você abre o Nubank hoje, você tem uma aba para fazer compras. Se você abre o Banco Inter, você tem uma aba para fazer compra. Isso é uma tendência. Lojas americanas é assim, Via Varejo está ficando assim. Então todo mundo quer virar banco e o banco quer virar varejo. Exatamente. Por quê? Tem uma vantagem muito grande em você capturar essas duas pontas. E a C&A foi muito mal nisso. Ela fez uma parceria com o Bradesco, para o Bradesco emitir os cartões dela, prestar todos os serviços financeiros que todas essas empresas prestam, e isso cria uma desvantagem econômica terrível. Qual é essa desvantagem econômica? Quando o Bradesco é responsável por emprestar, por você dar crédito para as pessoas, o que ele vai ficar de olho? Eu não quero ter inadimplência, porque o meu lucro é só a diferença entre o quanto eu emprestei e quanto as pessoas me pagaram. Se a inadimplência for alta, eu não vou ganhar mais dinheiro com isso. Já na varejista que tem as duas coisas dentro, a lógica não é a mesma, porque ela pensa o seguinte: eu vou emprestar dinheiro, a minha inadimplência pode até ser mais alta, só que esse cara vai ter usado esse dinheiro para comprar as minhas mercadorias. Então o dinheiro vai ter voltado para mim. E isso dá gordura para eu emprestar mais, ter uma inadimplência um pouco maior, porque eu ganho nas duas pontas. Quando você ganha uma ponta só, você tem essa ineficiência tremenda. Era ruim para o Bradesco, era ruim para a C&A. Quando você junta as duas coisas, aí você ganha nas duas. Então você pode ter uma gordura muito maior. É exatamente isso que a Lojas Renner faz, exatamente isso que a Marisa faz, exatamente isso que a Guararapes faz. E eu trouxe até alguns dados assim para mostrar o quão melhor é isso. Para você ter uma ideia, a margem EBIT da C&A, sem financeira, sem nada, é 6,3%. Se você for pegar a margem EBIT das financeiras dessas três empresas, a da Marisa é 27%, a da Guararapes é 21% e a da Lojas Renner é 35%. Assim, é 5 vezes mais do que a margem da C&A. Se ela só adicionar essa financeira e fizer ela funcionar bem, ela vai conseguir subir muito a margem EBIT dela. E isso traz um ganho para ela em termos de fluxo de caixa incrível. Então o call de C&A seria num varejo que vai deixar de ser um varejo puro. Exatamente. Que vai ter agora esse braço de financeira. Exatamente. Sim, ela pode ser horrível, como ela talvez seja, algumas pessoas vão comentar que a venda por metro quadrado dela é baixa, ela não ganha tanto dinheiro por metro quadrado. Ela pode continuar sendo assim, se ela só acrescentar bem esse braço de financeiro no negócio dela, ela vai conseguir ganhar muito dinheiro. Assim, a Lojas Renner tem 35 milhões de cartões. Há pouco tempo atrás, não faz muitos anos, o Nubank tinha 35 milhões de cartões. Isso é o quão grande é o alcance dessas empresas. Elas têm lojas em todo o Brasil e elas conseguem fornecer esses cartões com muita rapidez. A C&A ela já estava fornecendo mais ou menos a mesma quantidade de cartões que a Renner fornecia em 2019. Então, ela está acelerando. É 1,1 milhão e meio mais ou menos de cartões. E a vantagem, só para deixar em números essa vantagem tremenda, é o ticket médio dos cartões, a galera que compra com cartão, compra 35% mais na loja Renner do que compra sem cartão. Na Guararapes, a galera que tem cartão compra 45% a mais do que a galera que não tem cartão. Só de você acrescentar cartão, você faz com que o mesmo cliente compre muito mais. Vendas por cartões próprios. Quanto que a C&A vende com o próprio cartão dela? Ela vende, da última vez que a gente olhou, 10% com o cartão dela mesmo e 10% ainda era com Bradescar, que era péssimo. Se ela jogar tudo isso para dentro, ela ganha toda essa margem. Enquanto isso, a Lojas Renner vendia 35% e a Guararapes também uns 35% das vendas com cartão. A receita de serviços financeiros, o quanto que ela ganha prestando esses serviços de cobrando juros, dando empréstimo e tal, vendendo seguro. A C&A hoje, ela ganha 5,5% da receita total. A Lojas Renner ganhava 15% e a Guararapes 20%. Então você vê o buraco que tem na C&A para ela ganhar dinheiro fazendo essas coisas. Claro, não é fácil ela puxar o freio de mão, dar um cavalo de pau e mudar completamente o negócio dela. Ela teve que contratar pessoas que entendam de dar crédito, que é um negócio muito arriscado. Ela tem que não só fazer tantas pessoas terem o cartão dela quanto a Lojas Renner tem, ela tem que fazer mais rápido ainda, porque senão ela não vai alcançar nunca o que a Lojas Renner tem hoje, ou o que a Guararapes tem hoje. Então ela tem que emitir muitos cartões e ela tem que fazer tudo isso controlando essa inadimplência. Porque se alguém não me paga, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para fechar esse buraco. Isso significa que eu vou ter que angariar mais capital. Dinheiro hoje está muito caro, 13% ao ano. Se eu tiver que angariar mais capital, isso é um grande problema
problema para mim. Então, é um case que ele tem tudo de ruim, se você olhar de fora, se ele tá num setor que, é muito afetado pela economia, tá num setor que genericamente já apanha na bolsa, não é uma empresa boa dentro desse setor, como é a Lojas Renner, por exemplo, só que ela tem esse gatilho bizarro, tremendo, assim, de simplesmente ou ser adquirida por outra empresa para aproveitar esse crédito tributário que a gente falou, ou dar a volta e conseguir concatenar ali nela esse braço financeiro e começar a emitir cartões e capturar todo o valor que ela tem para capturar com isso. O que me chama muita atenção aqui em C&A, olhando os números, né, que você tem disponíveis na internet de maneira bem superficial, é que ela está sendo negociada por 20% do valor patrimonial e se você olha, ela vale hoje 650 milhões, mas ela tem disponibilidade 1,2 bilhão. Então, é um negócio que realmente está muito barato. O mercado não está atento para isso. Por que está tão largado assim de lado? Qual é o medo que eles têm? Até porque pensando no governo Lula, ele já deixou claro, olha, a gente vai fazer um esforço aqui, e que deve sair no final das contas, para continuar distribuindo aí o Bolsa Família nessa versão turbinada. Né? Isso acabaria impactando o poder de compra das famílias, que muito provavelmente consomem roupas na C&A. Então, isso seria bom para a empresa. Tendo esse cenário à frente e toda essa questão de crédito tributário, de estar muito descontado, poder ser adquirida por alguém, porque eu fico imaginando a sinergia de uma Renner comprar uma C&A. E aí tem 2 lojas âncora para negociar aluguel no shopping, por exemplo. Muito melhor. Por que ela está largada? Qual o medo que o mercado tem? Tem alguns fatores. Primeiro, ela não tem um histórico de credibilidade de fazer grandes transformações como a Lojas Renner tem. E segundo, mercado no curto e médio prazo é teoria dos jogos. Você não toma decisão baseado no que é a decisão mais racional a se fazer, assim, como se só tivesse você no jogo. Você toma a sua decisão baseada na decisão que você vai tomar e na decisão que o seu concorrente vai tomar baseado na decisão que você tomou. O dilema do prisioneiro purinho. Purinho. Então, o que isso significa em bom português? Que eu não compro só a ação falando, vou ficar com ela por 10 anos e colher todos os frutos de dividendos que ela vai gerar uma vez que ela se transforma. No curto e médio prazo, você compra a ação pensando se alguém vai querer comprar essa ação mais caro de você. E se você achar que essa galera não quer, isso vira meio que um looping, assim. Você acha que não quer, você não compra, e o cara acha que você não quer, então também não compra. Ninguém compra, a ação fica lá largada. Isso acontece muito, principalmente em mercados que não tem tanta liquidez como aqui no Brasil. Se eu for fazer isso nos Estados Unidos, é muito mais difícil. É até por isso que aqui tem muita oportunidade escancarada, assim. Obviamente, não tem como você comprar e esperar, ano que vem já vai estar tudo resolvido e a ação vai subir. Você tem que esperar alguma coisa acontecer. A forma mais fácil dessa coisa acontecer é a empresa começar a pagar dividendo, porque aí a conta fica muito óbvia. Eu estou recebendo muito dinheiro por conta eu botei lá dentro. Simplesmente eu vou começar a colocar cada vez mais. E o dividendo ele é descontado do preço. Então, se a empresa pagar muito dividendo, ela pode ir a zero. E ela não vai a zero, né? Senão você compraria todas as ações. Então, tem esse dilema do prisioneiro no curto prazo. Enquanto o dividendo não aumenta, ele continua existindo. Quando o dividendo aumenta, ele dá porrada, porque as pessoas, os agentes do mercado se mexem muito rápido. Ou seja, eu estou olhando lá a ação, está pagando muito dividendo, eu vou correr para comprar, não vou ficar pensando no que o outro vai fazer. Né? Bom, de todas as 3 que a gente comentou aqui, essa é aquela que tem mais potencial na minha visão, porque o pessoal quer sempre saber qual é a nova Magalu, não a que caiu 70%, a lá de 2015 que subiu estratosfericamente. E para subir muito, tem que estar muito descontada. Sim. Tem que estar com problema, tem que estar num turnaround. Se você pega EDP, não está assim, o setor elétrico é mais chato. Se você pega Taurus, muito menos do que, por exemplo, uma C&A. Então essa tem muito potencial para ser aquela porrada do ano, se der certo, né? Sim. Mas e se der errado? Você acha que dá para cair muito mais? Porque tá tão barata. Eu acho bem difícil ela cair mais, porque ela teria que ir à falência. E eu acho Você enxerga a chance disso? Eu acho too big to fail. Eu acho que alguém compraria, caso ela chegasse próximo a isso. Assim, se tá valendo 200 milhões, eu acho que a gente conversa aqui, eu convenço o grupo, vou comprar C&A, vou fazer alguma coisa, tá? Não dá pra ficar esperando alguém fazer alguma coisa, vamos comprar porque tá muito barato. Mas tem esse ponto, que é too big to fail, se a empresa não tiver ultra endividada e você for ter que arcar com toda a dívida dela, porque não é exatamente o caso da C&A, tem essa possibilidade. Então não acho que ela viria à falência, que é o que justificaria uma queda ainda maior. Só que o trabalho de quem investe, do investidor, é muito inglório, assim, porque você vai encontrar, sei lá, 5 cases desses por ano, 4 vão dar errado. Um pode até dar muito certo, só que 4 vão dar errado, a galera vai olhar para os 4 e falar, você não falou que ia subir? Não é exatamente assim, é justamente a diversificação. Você tem que escolher 4 e torcer para um deles subir. Se der certo, vira a nova Magalu. Os 3 vão acabar sendo compensados por esse que deu certo. É que o cara não compra esse. Você escolheu 5, ele compra 4 que deram errado e não pega o que deu certo. E aí ele fica ultra... Putz, é uma raiva enorme de você. Mas faz parte do jogo, é assim mesmo. Por isso você tem que ter uma carteira diversificada com várias oportunidades dessa e outras coisas mais seguras até para você não ficar vivendo de oportunidades e correr o risco de todos não darem errado. E durante esse processo onde todo mundo é descrente da tese que você traçou, parece que você é um idiota completo. Então você tem que ter uma certa autoestima para falar, faz sentido. Mesmo. Ou conhecimento, né? Pelo que eu tenho acompanhado, assim, quando você conhece muito, você fica mais seguro. Você já falou de C&A no Twitter, por exemplo, para ver o que acontece? Já. Até assim, por incrível que pareça, a galera do Twitter como uma bolha um pouco mais...
assim, com um pouco mais de conhecimento, talvez, a galera até aplaude. Viu um sentido. Realmente, assim, no curto prazo não vai ser beneficiado, no longo prazo faz bastante sentido a tese, mas obviamente vai chegar aquele cara e vai zoar, vai comprar figuras de macaquinho, sei lá o quê, C&A é basicamente isso. E, assim, sempre tem o risco de ter, mas eu acho que o risco da coisa não sair dessa forma, sair da forma positiva, é muito maior do que ela sair de uma forma negativa. E é um pouco disso que a gente procura nos cases. E procura principalmente um gatilho, algo que possa falar para o mercado, mudou o jogo. Eu acho que no Pão de Açúcar, por exemplo, que era um case com muito potencial, falta um pouco desse gatilho. Não tem algo que possa acontecer que da noite para o dia vai falar para o pessoal, a empresa mudou. Na C&A acho que tem. É só ela fazer esse braço financeiro funcionar e ela já colocou em prática. Bacana. Tem uma outra coisa que eu também observei em C&A, que o Peter Lynch falava. E também um exemplo que aconteceu com o Magazine Luiza lá atrás. Se você pega empresas que têm uma margem muito alta, uma margem líquida, e essa margem aumenta 1 ponto percentual, por exemplo, não muda tanto assim a empresa. Ela fica mais lucrativa, mas, sabe, é só 1 ponto percentual dentro de uma margem que pode ser, sei lá, de 40%, tipo uma B3. Agora, se você pega varejo, que geralmente a margem é muito apertada, esse 1 ponto percentual faz total diferença. Se você olha a margem da C&A agora, é -1. Ou seja, de cada 100 que ela fatura, sobra -1 de lucro. É uma empresa que em 12 meses está dando prejuízo. Se essa margem sai de -1 e vai para 1, é transformacional. Aí a empresa vai subir muito no final só por conta de um pouquinho de margem a mais. Por isso que varejo é aquilo, né? O pessoal adora num ciclo positivo, sobe igual um foguete e depois ninguém mais quer e fala que todo mundo vai quebrar, porque de fato várias quebram no final das contas. Bom, Leandro, acho que já tem bastante material aqui para o pessoal também fazer sua própria pesquisa, ver se os nomes realmente fazem sentido para a estratégia de cada um. Agradeço pra caramba a participação. Eu agradeço. Com certeza o pessoal gostou muito. E, inclusive, onde o pessoal que acompanha o Você Mais Rico pode te achar para aprender mais com você? No Instagram, você pode me encontrar em Leandro_Varos. No Twitter, você pode me encontrar no @Volts, que eu vou ter que mudar em breve também para ficar tudo uniforme. TikTok, Leandro_Varos também. E YouTube é o YouTube da Varos. Bom, vou ficando por aqui então e lembro a vocês que acompanham o canal do link da Tuto que estará aqui embaixo para que você possa responder um questionário sobre esse vídeo, acumular pontos que podem ser trocados pelos relatórios da Speech e também por até R$1.000 de desconto na turma 20 do Viver de Renda que vai abrir no dia 13 de fevereiro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e deixe um comentário também falando o que você achou dessas 3 empresas, se faz sentido, se não faz, se comprar é loucura, né? Com certeza vai ter comentário assim. Faz parte achar também, você não tá errado de achar. Pois é. Inclusive, se muita gente acha isso, é por isso que tá tão barato, né? E aí pode dar oportunidade para as pessoas. Mas enfim, deixe sua opinião, porque assim como vocês aprendem com a gente também sempre aprende lendo os comentários. Um grande abraço e até a próxima.